1 Crônicas, capítulo 14, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: E tornou Davi a consultar a Deus, e disse-lhe Deus: Não subirás atrás deles, mas anda em roda por trás ou detrás deles, em algumas versões, e venha a eles por defronte, ou venha a eles pela frente das amoreiras. Versículo de número 15. E há de ser que, ouvindo você, um ruído de andadura, algumas versões diz de marcha, um ruído de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir os exércitos dos filisteus. Eu vou ler de novo mais uma parte do versículo 15. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então saia a peleja. Até aqui, irmãos. Irmãos, o tema da mensagem que eu quero pregar essa noite, se eu pudesse colocar um título, seria o seguinte: o som das amoreiras. A história de Davi é uma história muito peculiar. Muitos preletores, muitos pregadores gostam de falar, gostam de pregar sobre a história de Davi. A história de Davi, quando eu paro, penso, leio, começo a refletir, eu vejo que ela se reflete muito na vida de muitos dos jovens, principalmente. Na vida de muitas pessoas que estão lendo, muitas pessoas que muitas vezes sofrem, ou às vezes até mesmo que não sofrem. A história de Davi, ela se confunde muito com as nossas histórias. Davi, desde a sua meninice, desde quando ele era criança, eu gosto muito em um dos salmos que ele diz: Senhor, me tiraste por detrás das ovelhas pejadas e me colocaste sobre rei em Israel. Veja, Davi, ele não era, como muitas pessoas falam, pastor de ovelhas, porque dentro das ovelhas, dentro do curral das ovelhas, existiam as ovelhas e as ovelhas pejadas. Ovelhas pejadas eram aquelas piores ovelhas que se não misturavam, que não se colocavam juntos das outras, para que elas também não ficassem feridas, ficassem com doenças, ficassem do mesmo. Às vezes a ovelha ficava tão estressada que não ficava com aquele estresse, então eles tiravam essas ovelhas e chamavam elas de pejadas, ovelhas pejadas. Davi pastoreava esse tipo de ovelha. No entanto, quando eu começo a estudar a história de Davi, até como foi lido hoje pelo Salmo 51, Davi, ele era uma pessoa que dentro da sua família já sofria um complexo pela sua diferença. Quantos são os jovens diferentes hoje em dia, que muitas vezes dentro da própria igreja sofrem essa diferença, sofrem essa discriminação? Por quê? Muitas vezes dentro da igreja ele sofre a discriminação porque ele não tem a mesma parte econômica, a mesma parte social, e infelizmente, vou tocar assim na ferida, muitas vezes sofre até mesmo racismo dentro da igreja. Esse eu vejo como um Davi, porque ele sofria um tipo de discriminação dentro da casa dele. Haja vista que quando o profeta Samuel estava orando ao Senhor, intercedendo por Saul, o Espírito de Deus olha assim para Samuel e falou: até quando vai ficar orando por esse, a quem eu já tenho rejeitado? Para de orar por ele, porque eu tenho levantado um melhor do que ele. Na visão de Samuel, parecia que seria um homem grande, forte, poderoso. No entanto, assim como diz a palavra do Senhor, o Espírito de Deus não olha com a visão humana. Ele não enxerga até onde vai o horizonte humano, não. Ele enxerga aquilo que o homem não vê. Ele vai até na divisão da alma do Espírito, aonde o homem não consegue chegar. Ele começa a ver a intenção daquilo que o homem pensa, daquilo que o homem imagina, e ele vai mais fundo. Muitas vezes eu paro para pensar e fico vendo por que Deus rejeitou a Saul. A resposta é muito simples. Veja que quando ele trouxe dos amalequitas, que ele pegou o despojo, o Espírito de Deus falou: não pegue esse despojo, mata todas as ovelhas, mata todos os bois, mata as pessoas, mata tudo, não é para trazer nem prisioneiro. Aí quando Samuel olha e fala: que ruído é esse que eu ouço, Saul? Ele: não, eu trouxe para sacrificar ao Senhor, querendo inventar uma desculpa fiada, se assim podemos dizer numa linguagem mais jovem.
Quando eles começam a ter uma discussão, Saul ele olha e fala o seguinte: porque o Senhor, vocês vão ler isso lá no livro de Samuel, porque o Senhor, teu Deus, Samuel, o Senhor, teu Deus, o Senhor, teu Deus. Parece que eu vejo o Espírito de Deus olhando para aquilo e falando o seguinte: ei, peraí meu amigo, quem era você? Eu pego você lá da casa do teu pai, eu te levanto sobre rei e você me rejeita? Você não me aceita? Pois bem, eu vou querer levantar aquele que me aceita. Eu vou escolher um que me aceita do jeito que eu quero, porque o Espírito de Deus ele também quer isso. Ele só quer um coração para poder repousar. Aí eu vejo o Espírito de Deus olhando para onde ele vai levantar dentro de Israel, e ele olha lá no campo, ele olha um rejeitado, ele olha um discriminado dentro da própria casa, dentro da própria família, sendo rejeitado por completo pelos seus irmãos. Mas eu vejo também um Davi que pega a sua harpa e ele começa a dizer o contrário de Saul. Ele começa a falar: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu salvador, o Senhor é o meu redentor. Parece que eu vejo Davi tomando posse daquele Deus que é dele. Essa é uma diferença tão grande que eu vejo de Davi. Davi, quando ele começa a ter uma intimidade com Deus, ele não quer saber de levita, ele não quer saber de sacerdote, não. Tanto é que ele é o único rei em Israel que, quando ele está fazendo as coisas dentro da casa do Senhor, diz a palavra do Senhor que ele anda com um linho, com um éfode no peito. O linho do éfode só podia ser utilizado pelo sumo sacerdote, mas ele faz um reinado em Israel com o sacerdócio de Melquisedeque. Por isso que ele é a raiz, Jesus é a raiz de Davi, porque Jesus, da tribo de Judá, ele também exerce o sacerdócio de Melquisedeque, porque Davi não queria intermediários. Davi falava o seguinte: não, ele é o meu Deus, é ele que me tirou por detrás das ovelhas, é a minha intimidade com ele. Davi sabia que tudo que acontecia era porque ele tinha uma intimidade com Deus. E aí uma parte que me encanta muito é quando Samuel chega na casa de Davi. Samuel não sabia nada. Samuel começa a olhar: é esse. Aí o Espírito de Deus intervém e fala: ei Samuel, não é esse não, porque eu não olho como você olha, eu não vejo como você vê. Ah, então é o outro. Não, também não é o outro. Não, não é o outro, também não é o outro. E eles estavam em pé, e diz a palavra do Senhor que tinha um banquete ali, só que ninguém podia sentar. Porque chegou Samuel, virou para o pai dele, Jessé, e falou: acabou todos os jovens? Ali: não, ainda tem um lá no campo. Aí Samuel diz uma frase maravilhosa. Ele fala o seguinte: então chame ele, porque ninguém vai sentar enquanto ele não chegar. Ninguém vai comer enquanto ele não chegar. Eu quero dizer para você e começar já trazendo a revelação da parte de Deus. Tem muita gente fazendo uma fila gigante. Talvez você tenha dentro de si um fogo ardente que queima dentro do teu peito, falando: Senhor me usa, Senhor me usa. E tem muitas pessoas fazendo banquete, colocando pessoas fazendo uma fila. Mas eu quero te dizer que Deus não respeita a fila dos homens. Quando o Espírito de Deus quer levantar alguém, ele fala o seguinte: ei, não adianta, esse banquete só vai ser feito quando Davi chegar aqui. Se Deus quer te usar, meu irmão, não adianta fazer banquete. Deus não respeita a fila dos homens. Deus, ele respeita aquele que ele levanta, aquele que ele chama, porque aquele que ele levanta, ele sustenta. Quantas são as pessoas nesse tempo de Covid que começam a olhar para políticos? Oh, meu irmão, sinto em te dizer, mas eu vou te dizer uma realidade bem crucial para a tua vida. A tua saída não vai vir de político. Ah, mas a economia vai voltar. Tua saída não vai vir de economia nenhuma. Tua saída não vai vir do homem, não. Assim diz o Senhor: eu cuido daqueles que são meus, dos meus eu cuido. De você Deus cuida. Deus não precisa de político, Deus não precisa de economia, não. Deus, ele começa a mudar a circunstância a teu favor. Deus, ele começa a mudar tudo a teu favor, porque é Ele que te levanta, é Ele que te sustenta. A baixada de cantar balais. E Deus começa a levantar Davi. E Davi começa a fugir de um lado, fugir de outro, porque Saul, quando percebeu que ele seria o próximo rei, criou uma inveja muito grande. Mas não tem como, pode-se passar os tempos. Eu costumo dizer o seguinte: a maior prova de um homem que é chamado por Deus,
Muitas vezes não é nem ele mesmo, irmãos. Não são nem as pessoas que se levantam contra ele. Mas ele tem uma prova, um teste crucial para a vida dele chamada tempo. Chamada tempo. Porque aquele homem que o Espírito de Deus levanta, aquele homem que Deus levanta e fala, é você que eu chamei, ele tem que passar pelo tempo. E o tempo, meu irmão, não é hoje, não é amanhã, pode ser daqui a 10 anos, mas ele tem que resistir ao tempo. Ele tem que permanecer ao tempo. Ele tem que saber esperar o tempo certo. E Davi soube esperar esse tempo. Ele não agiu de maneira precipitada, não. Ele ficou ali esperando o tempo dele. Porque aquilo que é teu, o diabo não toca. Aquilo que é teu, você não tem que colocar uma mão, a outra, inventar uma coisa, dar um jeitinho para Deus, ficar fazendo articulação política. Você não precisa fazer nada disso. Quando Deus quer levantar você no tempo certo, é no tempo certo que Ele começa a agir. E aí chega no livro de Crônicas, porque passam-se os anos, de repente Saul morre, e o povo escolhe Davi como rei. Quando escolhe, ele já tem de cara, já tem na frente dele uma batalha contra os filisteus. E ele vai lá e mata os filisteus. De repente ele chama todos os seus conselheiros e fala, que mais a gente pode fazer? E ele lembra que há mais de 20 anos, em uma batalha que Saul foi fazer, foi levado a arca do Senhor embora. E pegam-se a arca e trazem de novo. Ele fica pensando, por que eu não posso trazer essa arca? Porque a arca ficou indo de um lado, do outro, de um lado, do outro. E ele pensou o seguinte, eu vou trazer essa arca de volta. Então ele chega e ele chama os seus conselheiros e fala, vamos trazer a arca. Ele vai lá, ele pega a arca e ele coloca a arca em cima de carros de bois. Isso está em 1 Crônicas, capítulo de número 12 e 13. Ele pega a arca e ele coloca a arca em cima de carros de bois. É interessante que quando ele começa a entrar, a gente vai ver isso também em 2 Samuel, capítulo de número 5, e quando ele começa a andar com a arca que está em cima de carros de bois, diz a palavra do Senhor, e chegando na eira, os carros de bois estavam para tropeçar e cair. Então Uzá colocou a mão na arca e Uzá morreu. Aí naquilo começou a me chamar a atenção. Existe até uma palestra que a gente passa para líderes, cujo tema é, quando se troca levita por bois. Quando se tira levitas e põe os bois. Porque Davi ele sabia que a arca do Senhor deveria ser conduzida por levitas. E ele fala isso expressamente até depois em Crônicas, capítulo de número 15. No entanto, ele não aceitou levar a arca por levitas. Na primeira vez, ele quis levar em carros de bois. Mas por que ele quis levar por carros de bois? Simplesmente porque qual foi a última vez que a arca do Senhor foi levada com carros de bois? Foi pelos filisteus. Os filisteus, quando tomaram a arca, colocaram em cima de carros de bois e começaram a levar. E levaram ela e não aconteceu nada. Davi, por ter passado muito tempo circuncidando a terra de Israel e ter até vivido na terra dos filisteus, ele olhou e falou, peraí, se os filisteus levaram com carros de bois, eu também vou fazer isso. Se eles fazem, por que eu não posso fazer? Eu vou fazer também, eu vou colocar, só que eu vou colocar em carros novos de bois. Ele pegou carros novos, não pegou os carros antigos que nem os filisteus pegaram, pegou carros novos e colocou a arca. No entanto, quando ele começou a andar, a arca já tropeçou e Deus já entrou em providência, já matando um sacerdote. Poxa, mas irmão Kleber, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer o seguinte, que Davi, quando ele estava agindo, quando ele começou a pensar nisso, ele não quis fazer aquilo conforme manda a palavra do Senhor, como está dentro da igreja. Não, eu vou trazer aquilo que está lá nos filisteus, no meio do mundo, e eu vou colocar dentro da igreja, porque dá certo na outra igreja, vai dar certo aqui também vai dar certo, meu irmão, aí não vai dar certo. Não queira trazer aquilo que é do mundo para a tua casa. Não queira trazer aquilo que é do mundo para dentro da igreja. Não queira trazer aquilo que é do mundo, porque senão o Espírito de Deus vai entrar na tua vida. Mas por que? Na vida de todo mundo dá certo, na vida de todo mundo pode dar certo, mas na tua vida existe um marco de Deus, existe uma chamada de Deus, existe uma santidade de Deus, que Ele olha para você e fala, não, com a tua vida não. Com a tua vida não. Ele troca, ele quer trocar. Hoje em dia a gente chama os bois de meu chegado.
Não, vou fazer a obra, eu não vou colocar esse que tem chamada. Eu vou colocar aquele meu chegado, aquele meu amigo, eu confio nele, ele é bom. Meu irmão, se você for agir sem dobrar os seus joelhos, sem buscar a direção do Espírito de Deus, na primeira eira, sabe o que quer dizer eira? Eira é um campo aberto. A primeira coisa para ter uma eira é que não pode ter desnível, tem que ser reto. Num caminho reto, boi tropeçar, não, aí eu já vejo a mão de Deus. Aí eu já vejo o Espírito de Deus agindo. Porque no primeiro caminho que tiver, acontecerão 3 coisas. Primeiro, tropeçaram. Segundo, caíram. Terceiro, morreu. E é isso que vai acontecer quando você quer colocar os bois, os amigos, os chegados, naquilo que o Espírito de Deus fala. Esse lugar aí não. Esse lugar aí é de levita. Esse lugar aí, ó, essa regência aí é de quem eu levantei. Essa área musical é de quem eu levanto. Esse púlpito aqui é daqueles que são consagrados. Não faça esse caminho, não. Quando você coloca alguém que não é da direção de Deus, a primeira coisa que acontece com a tua vida é que você cai, você tropeça, e se você não parar, você morre. Quando isso ocorre com Davi, ele fica numa circunstância, numa situação muito difícil. Ele fica numa situação em que olha de um lado, olha do outro, fala, o que aconteceu? Aí a gente entra exatamente em 1 Crônicas, capítulo 14, aonde ele estava perdido, aonde ele entra num conflito muito forte, falando, será que Deus está nesse negócio? Deus fez uma rotura, Deus matou um homem inocente, o que eu vou fazer agora? A responsabilidade é minha. Davi entra num conflito. No entanto, muitas vezes o Espírito de Deus permite que situações difíceis ocorrem na sua vida e na minha, para ele chamar a atenção e dizer, ei, você vai insistir nisso ou você vai voltar alguns passos e voltar a dobrar o teu joelho? Você vai insistir nesse relacionamento errado, moça? Você vai insistir nesse relacionamento errado, rapaz? Até quando você vai insistir numa coisa que às vezes o Espírito de Deus não está? E começa a sangrar a tua vida, começa a dar tudo errado, você começa a tropeçar de um lado, tropeçar do outro, começa a dar tudo errado na tua vida, e o Espírito de Deus te dando um alerta, te dando sinais, falando, ei, você vai parar com isso, ou isso vai continuar? Alguém vai ter que desistir, não vai ser eu. Você tem uma chamada, você tem algo forte dentro da tua vida, e eu não abro mão de você, diz o Senhor. Eu tenho algo forte, eu preciso fazer meus planos. Você vai retroceder ou a situação vai piorar? Davi já tinha uma intimidade muito forte com Deus para continuar avançando. É então que ele decide retroceder e fala, espera, a arca vai ficar na casa de Obed-Edom. E aí o Espírito de Deus começa a falar, já que você voltou alguns passos, então eu vou começar a provar que eu sou na tua vida. Ele começa a colocar pessoas para construir um templo para Deus, pessoas como o rei Irão, que era de longe. E aí o Espírito de Deus começa a abençoar, ele fala, Deus está nisso, Deus ainda me quer como rei. Aí de repente levanta um exército de filisteus. Davi já aprendeu, falou, eu não vou agir sem antes o Espírito de Deus falar. Eu vou dobrar o meu joelho, Senhor, tu és comigo, eu sou contigo. Está no 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 10. E consultou Davi a Deus, dizendo, subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarão. Quer dizer, ele já sabia, Senhor, eu vou subir, mas vou ter vitória. Aí o Espírito de Deus, eu sou contigo, vai lá. Ele aprendeu que antes de agir ele precisava consultar a Deus. Antes de dar um passo, ele aprendeu, peraí, é melhor seguir o caminho de Deus, que eu sei que é vitória, do que depois quebrar a cabeça. Ele continua agindo. Só que aí os filisteus quiseram ir para a peleja de novo, porque ele não tinha matado todos. É aí que chega exatamente onde eu queria chegar. Lá no versículo 14, e tornou Davi a consultar a Deus. Eu gostei dessa palavra, tornou, quer dizer, e voltou a consultar a Deus, e retornou a consultar a Deus, e te subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem de fronte das amoreiras. Aí no versículo 15 diz, e ouvindo o som da copa das amoreiras, então você balança e você avança. Irmãos, com a tua boca, você alimenta a tua carne. Com a tua boca, você alimenta o teu corpo. Com os teus olhos, você alimenta a tua alma. Por isso que tem muitas pessoas que estão caindo, que estão se desviando, porque os olhos dele estão voltados para a prostituição.
Os olhos dele estão voltados na cobiça. Os olhos dele estão voltados para a carne, porque com os teus olhos você alimenta a tua alma. A tua alma é alimentada por aquilo que você vê. Por isso que nós temos que crer, mas nós temos que ver milagre, porque você alimenta a tua alma. Agora, com os teus ouvidos, você alimenta o teu espírito. Por isso que a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Porque é com os teus ouvidos que você alimenta o teu espírito. E o Espírito de Deus manda dizer aqui que tem pessoas em depressão, porque dentro da tua casa, se pega aquilo, o teu iPhone, o teu smartphone só tem músicas de depressão do diabo, porque o teu espírito está sendo alimentado com músicas que estão te fazendo ir para baixo, músicas que estão fazendo você cada vez mais piorar na tua situação, músicas que você está deixando o teu espírito ser alimentado por demônios. Porque com os teus ouvidos você alimenta teu espírito. O que você está alimentando? Talvez muitas vezes você sai de um culto abençoado falando eu vou ter vitória, mas você está cheio de amizades que viram para você sendo usadas e levantadas pelo demônio, que começa a falar, não, na tua vida não vai dar certo, não, na tua vida não vai dar, não vai dar certo isso para você. O quê? Você vai querer ser advogado? Não, você vai querer ser médica? Não, você vai querer ser aquilo? Você está alimentando isso no teu espírito. Mas nessa noite o Espírito de Deus fala, diga os meus jovens, que essa noite o som deles é da copa das amoreiras. O som é da copa das amoreiras. As amoreiras vão balançar para você essa noite. O que você vai começar a ouvir essa noite, meu irmão, o que você já tem ouvido essa noite, não é palavra para te deixar para baixo, não é palavra para entrar demônio, não, pelo contrário, o que você vai ouvir essa noite é, ei, tranque os teus ouvidos e fique, crave essa palavra, porque é ela que vai te sustentar, é ela que vai te levantar. Quando chegar na tua casa, é os demônios que vão embora. Não adianta que é demônio querer insistir, não, porque dentro da tua vida está cravado o som das amoreiras, falando avança, 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 avança. É interessante que quando Deus chega para ele, antes dele ouvir o som das amoreiras, ele vira aqui no versículo 14, no versículo 15, e diz o seguinte, olha, você vai por detrás deles e passa por todas as amoreiras. Eu não sei se vocês já tiveram o privilégio de ver amora. A amora tem uma casca muito fina. Ela é muito sensível e é uma plantinha com uma frutinha pequena. Algumas são maiores, mas boa parte delas não são tão grandes. No entanto, quando você passa perto de uma amora assim, a casca sai e você fica manchado. E a cor dela é avermelhada. E o Espírito de Deus falou, você passa primeiro pelas amoreiras, você vai passando, você vai se manchando todo, você vai se manchando. Você vai tendo, e o mais interessante é que quando vem a mancha da fruta, ela exala um perfume maravilhoso. E o Espírito de Deus falando, você passa, mas olha, você vai ter que ser manchado. Eu não sei se você está entendendo, meu irmão, mas você tem que ser manchado pelo sangue de Cristo aonde você estiver. O perfume de Cristo tem que exalar o teu ser. Para onde você passar, aonde você caminhar, sem que você abra a boca, alguém olha para você e fala, tem algo diferente na tua vida. As pessoas estão morrendo, mas em você tem vida. Em você tem vida. Abaxere de cantarabalaias, e de carabaxaia de cantarabalaias. E quando eles chegaram de frente, aí que está uma questão. Já imaginou o exército de Israel junto com Davi? Davi, eles já estão perto. Ataca, avança, vai embora. Aí Davi, peraí, mas eu não ouvi nenhum som tocando ainda. Eu preciso esperar. Não, avança. Não preciso esperar. Não, vai, é agora. Não, mas peraí. Eu já errei lá atrás. E o Espírito de Deus, ele sempre dá uma nova oportunidade.
Talvez você esteja vindo aqui falando: Senhor, eu perdi tanta oportunidade na vida. Senhor, minha vida é cheia de oportunidades perdidas, Senhor. E o Espírito de Deus renova o pacto com você, dizendo: eu te dou uma nova oportunidade. Eu renovo a aliança com a tua vida. Eu te dou mais uma chance. Você vai ter mais uma oportunidade. A baixada de Cantarabalaias. O de Carabaxárias. E quando ele chega e fala: não, a gente tem que esperar. O tempo da espera. O tempo que você tem que ficar ali olhando. Mas no tempo da espera, não adianta você pregar. Não adianta você levantar a voz. Porque no tempo da espera, você só pode esperar e isso é difícil. Tem momento que você tem que semear. Tem um momento que você tem que jogar água. Tem outro momento que você tem que ceifar. Mas tem um momento que você tem que ficar parado. Não tem o que fazer. Mas por quê? Porque é Deus. É Deus falando: espera. Não, mas eu quero agir, mas não é para agir, é para esperar. Não adianta. Se você for agir no tempo errado, no tempo da espera, aonde você colocar a mão vai dar errado, porque é para esperar. E falar para esperar para jovem é difícil. Porque dentro dele tem muita ansiedade, tem muito desejo do coração, tem muita vontade de fazer. E ele não entende que muitas vezes você não tem que fazer nada. Por que não? Porque quando você espera, existe algo que não para, chamado tempo. E o tempo, ele muda sem você ver. E quando você espera, o Espírito de Deus começa a mover todas as circunstâncias. Ele começa a mover tudo. Ele começa a mover os céus e a terra. E se você agir, vai dar tudo errado. E ele está movendo o tempo, ele está movendo tudo, falando: espera. Espera que a roda vai girar e no momento certo vai ter a porta e você vai entrar, mas você tem que esperar. Você tem que ficar quieto, porque eu estou movendo tudo. Eu estou movendo os céus, eu estou movendo a terra, eu estou movendo as pessoas. Eu estou movendo o teu chefe, eu estou movendo o pastor, eu estou movendo tudo. Arabaxere de Cantarabalaias. Quando eu falo desse tempo, o que me vem na memória é Moisés. A mãe de Moisés, quando ela pega o filhinho dela depois de 3 meses e lança no mar. Quando ela lança naquele filho no mar, parece que naquele dia que estava meio frio, talvez um dia de inverno, o sol brilhou mais forte. Ela só pôde ficar lá, em pé, esperando sem fazer nada. Mas o sol brilhou mais forte. E o sol brilhou tão forte que o Espírito de Deus começou a incomodar. Mas não incomodou qualquer um. Incomodou uma mulher que está lá na alta corte. Uma filha de Faraó. Ela ficou incomodada e falou: peraí, está muito quente. Não estava quente, mas está muito quente. Aí as suas auxiliares: mas o que você quer fazer? Ah, vamos nos banhar, vamos descer. Vamos nos banhar, vamos nos descer. Ah, vamos descer, mas você quer ir nessa parte do Nilo que é maravilhosa? Não, tem muita gente. O pessoal também já viu que está muito quente. Ah, então vamos nessa outra parte. Não vamos nessa não. Mas aonde você quer? Ah, não sei porquê, mas eu quero ir lá daquele outro lado que não tem ninguém. Quando chega daquele lado, de repente o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito que faz o sol brilhar mais forte, que toca no coração de uma mulher para descer, que toca no coração para ir exatamente naquele caminho, é o mesmo Deus que move as águas, com Moisés dentro daquela arca, falando: Moisés, você vai caminhar nessa hora exata, nesse momento exato. Mas o que a mãe de Moisés podia fazer? Nada, a não ser esperar, porque o Espírito de Deus estava movendo aquele dia inteiro, até que aquela mulher pega aquele cesto e quer adotar aquela criança, e a história muda por completo. Não vou nem pregar sobre isso, mas ele muda tanto que vocês vão reparar numa coisa que está em Êxodo, capítulo 2, capítulo 3. Vocês vão ler uma coisa bem interessante. Nós vamos reparar que a mãe de Moisés era escrava. Nós vamos reparar que o pai de Moisés era escravo. Eles não tinham dinheiro. E diz a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo de número 11, que a mãe de Moisés e o pai de Moisés não temiam ao mandado de Faraó. Mas espera aí, se eles não temiam o mandado, então por que eles colocaram então a criança no cesto para ir embora? Alguns estudiosos, como Flávio Joséfo, eles acreditam o seguinte, que eles não tinham condições financeiras para sustentar, porque eles já tinham 2 filhos e eles eram escravos. Só um pai e uma mãe que não tem condições financeiras entende essa situação agora.
No entanto, pode ser que eles não tivessem dinheiro para sustentar, e eu particularmente acredito nisso. Mas como você acredita? Calma que eu vou te contar até o final. Porque quando a filha de Faraó, ela pega Moisés e vê a irmã dele que acompanhou, ela falou: chama uma mulher para cuidar dele, chama a própria mãe. A própria mãe, ela vai lá e vai junto e vai conversar com a filha de Faraó. Ela não se identifica como mãe, mas olha o que a filha de Faraó fala. Ela vira para aquela mulher que é escrava, que não tem nada, que não tem dinheiro, só tem chibatada em cima das suas costas. Ela vira para a mãe de Moisés e fala o seguinte: ei, faz o seguinte, cuida dessa criança e eu te pagarei por isso. Deixando de ser escravo. Ela deixou de ser escrava em um dia. Em um dia, ela conseguiu romper um mandato real, um mandato do rei. Em um dia, o Espírito de Deus agiu em todas as circunstâncias. Em um dia, ela deixou de ser escrava. Porque ela soube esperar o tempo da espera. Davi, vamos, Davi, não é o tempo. Não é o tempo. E todo mundo muitas vezes vem em cima de você falando e até mesmo aconselhando errado. No entanto, a palavra aqui, lá no versículo 15 diz assim: e havendo de ser que, ouvindo tu um ruído. E eu já vou partindo para a conclusão. Ouvindo tu. Olha o que a palavra do Senhor falou. Deus poderia ter virado para Davi e falado o seguinte: olha, Davi, ouvindo vocês todos, ouvindo todo mundo. Não. O que ele quis dizer, Davi, você ouvindo o som das amoreiras. Aquilo que Deus tem é para você, meu irmão. É você que vai ouvir. Não é tua mãe, não é o teu pai. Por isso que muitas vezes quando você vai compartilhar um sonho seu, um desejo seu, ou até mesmo uma palavra que Deus dá para você, muitas vezes as pessoas até mesmo dentro da tua casa não dão ouvidos, não dão crédito. Os seus amigos não dão crédito para aquilo que fala. Não, sabe por quê? Eles não estão ouvindo o som da amoreira, porque o som é para tua vida. O som da amoreira é para tua vida. A promessa que Deus tem é para você, não é mais para ninguém. A promessa que Deus colocou na tua vida é tua. Não adianta terceirizar, não adianta querer colocar outras pessoas para concordar, não. Pelo contrário, vai ter muita gente que vai discordar, porque a promessa é tua. E aquilo que é teu não adianta. Se lembra de José? Os irmãos queriam aquela túnica de todo jeito. Todos os irmãos olhavam e queriam a túnica. De repente pegam José e jogam ele numa cova. Tomam a túnica dele. Parece que eu vejo os irmãos olhando. Rubem, a túnica está aqui, toma. Pegou a túnica, começou a usar. Não serviu. Dan, é tua, vai lá, não serviu em mim. Tentou colocar a túnica, não serviu a túnica. A ajudar é tua, pode usar. Não serviu. Naftali, não serviu. Começou a usar em todos, não serviu em ninguém. Por que não serviu em ninguém? Quem fez a túnica foi Jacó. Quem fez a túnica foi o pai. Aquilo que o pai faz é sob medida. Aquilo que Deus faz na tua vida é sob medida. Promessa que Deus tem para você é tua, ninguém toma, não adianta. Vai querer tomar a túnica, não tem problema. Pode rasgar essa que Deus coloca uma túnica real. Tem muita gente que já não acredita mais nessa palavra. Pois eu quero te dizer uma coisa: o som da amoreira, ele invade o teu ser essa noite e renova a promessa de Deus na tua vida. Há um certo tempo, tinha uma menina, uma moça, que os pais eram separados e a avó dela acabou criando ela. E ela, desde pequena, a avó dela levava ela no círculo de oração, que era às quintas-feiras na igreja, de manhã. E ela, desde os seus 5, 6 anos de idade, criada com a avó, ela começou a gostar muito dos hinos da harpa que as irmãs do círculo de oração cantavam dentro da igreja. Aí, chegou um tempo que ela virou para a vovó dela e falou assim: vovó, me dá uma harpa. E a avó dela deu uma harpa para ela. E ela fazia florzinha nos hinos, que ela gostava de cantar os hinos da harpa. No entanto, os anos começaram a se passar e ela chegou na adolescência dela, até mesmo passando um pouco da adolescência. E aí, assim como ocorre em muitos lugares e muitas igrejas, ela começou a ficar decepcionada com as igrejas. Ela não tinha uma certa estrutura, inclusive dentro de casa.
E infelizmente nem dentro da igreja para orientá-la direito. Aí as amigas dela começaram a decepcionar muito elas. E aí ela começou a perceber que as amigas da escola estavam sendo mais receptivas, sendo mais legais do que as próprias amigas que são lá da igreja. E ela começou a ir com as amigas do colégio. Aí uma amiga fala: ei, vamos pra balada. Ah, mas eu não posso ir, meus pais são separados. Não, fala que você vai dormir na minha casa. Tá bom, eu vou. E aí elas chegaram e começaram a ir para as baladas. De repente, começou a rolar o primeiro beckzinho, fumando maconha. Só que do beck depois, vamos dar uns tiros de cocaína. Começou a rolar cocaína no meio delas. E aí começou a cheirar cocaína até dizer chega. Aí ela continuou cheirando cocaína e depois foi para o LSD. Quando ela se deu conta, ela estava viciada em drogas por completo, já tinha perdido mais de 18 quilos. Ela estava viciada e drogada. E aí ela precisava manter aquilo. Só que ela não tinha como manter. Então o que ela começou a fazer? Se prostituir. Começou a cair na prostituição para poder manter o próprio vício. E aí a vida dela começou a ir de mal a pior, porque quando saiu o efeito das drogas, ela caía numa depressão muito forte. E aí, por ela começar a morar com a avó dela, ainda lá com a avó dela lutando com ela tentava se matar de todo jeito. A mão dela, o braço dela estava cheio de marcas, de faca em que ela tentava se cortar. E a avó dela ia em cima dela, falava: não faz isso. A avó dela começava a chorar, chamava os vizinhos, chamava todo mundo. E quando a avó dela saía, tinha que amarrar ela na cama. Só quem já passou, em nome de Jesus, tomara que ninguém tenha passado por uma situação dessa, para entender o que eu quero dizer. A situação dela começou a ir de mal a pior, de mal a pior. Até que ela virou um dia em que a avó dela tinha saído. Ela falou: eu vou me matar. Não aguento mais essa vida. Chega essa vida. Ela já tinha se tentado muitas vezes, mas a depressão na vida estava muito forte. A ausência das drogas estava muito forte na vida dela. E aí ela percebeu que a avó dela saiu, ela conseguiu se desatar. Ela falou o seguinte: eu sei que minha avó guarda o dinheiro em cima do armário. Ela subiu e jogou o pote que tinha, caiu um monte de coisa. E ela foi pegar o dinheiro. No que ela foi pegar o dinheiro, ela viu que tinha uma harpa lá. E ela pegou a harpa e nem tinha lembrado mais que aquilo era harpa. Começou a folhear. No que começou a folhear a harpa, ela viu que tinha uma florzinha especial em todo o hino. Aí ela parou lá e falou: o que é isso? Ela viu lá o hino número 200. Aí ela começou a ler o hino. Quão bondoso Cristo. Aí ela não começou a entender. Ela pegou a harpa e falou o seguinte: se Deus me amasse mesmo, eu ia lembrar disso. Nem Deus não existe, eu vou morrer hoje. Pegou a harpa, jogou, entrou dentro do ônibus e saiu andando. No que ela entrou dentro do ônibus, ela foi embora para o seu destino. Naquele dia, era aproximadamente quase 7 horas da noite, não tinha quase ninguém dentro do ônibus, por incrível que pareça. Mas quando o Espírito de Deus reserva um encontro, Ele tira a gente, põe gente, coloca a gente. E ela entrou naquele ônibus destinado à morte. Ela sabia que perto do centro da cidade dela tinha um rio, e ela ia se jogar naquele rio e ia se matar. E aí quando estava chegando perto, faltando cerca de 3 pontos para ela entrar naquele rio, para chegar no ponto e descer naquele rio e se matar, porque ela falou: eu vou bem longe, porque ninguém aqui dos vizinhos vai saber. De repente, quando faltava 3 pontos, no meio do ônibus, o ônibus parou. Entrou 2 jovens que sentaram lá no fundo do ônibus. Só que esses jovens não estavam falando em línguas, eram crentes, eles só estavam alegres. Só que de repente um deles começou a sentir algo diferente. Aquela jovem estava perto, um pouco depois do cobrador, olhando já para a cidade, já pensando na morte dela. Ela já querendo se matar, só que lá no fundo, um dos jovens começa a ficar muito feliz. De repente, aquela mulher lá, pensando mesmo, já contando os segundos da sua vida, ela começa a ouvir algo. E aí, de repente, aquele jovem começa a cantar bem alto: quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Aquela jovem falou: peraí, meu irmão, quando a palavra de Deus quer penetrar, não tem droga, não tem macumba, não tem santo, não tem quando a palavra quer penetrar. Oh, da baixada de cantar a balaias.
Quando a palavra quer penetrar, meu irmão, não adianta você colocar obstáculo. Aquela noite foi a noite que ela começou a ouvir o som da amoreira. As lágrimas começaram a cair no rosto daquela jovem. Ela: Deus ainda me ama, Deus ainda não se esqueceu de mim. Ela olhou para trás com os olhos cheios de lágrimas, chorando copiosamente. Ela: e vocês são crentes? Mal sabia ela que o Espírito de Deus já tinha revelado tudo. Aquele jovem olhou e falou: nós somos crentes, e essa noite você veio buscar a morte, mas Deus te dá a vida. Meu irmão, eu nunca vou esquecer o momento em que ela se ajoelhou naquele ônibus. Eu coloquei a mão na cabeça dela e falei: Deus, refaz a tua história, Deus, refaz a tua história, Deus, refaz a tua história. Canta na balaias. Fiquemos em pé, irmãos. Carabaxuri de canta de balaias. Carabaxuri de canta de balaias. Sinta a presença de Deus. Passados 4 anos, aquela mulher me mandou um e-mail. Aquela mulher me mandou um e-mail falando: a paz do Senhor, irmão Kleber. Vim agradecer aquela noite que Deus me salvou, mas estou me despedindo porque eu estou indo para o campo missionário. Deus me fez uma missionária. O som da amoreira na tua vida essa noite. Deus refaz a tua história. Deus renova o pacto com a tua vida. Se a palavra de Deus tocou na tua vida, vem até aqui à frente, eu quero orar por você.